Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Feijão com Boxe. Meu nome é Raquel e hoje eu vou te contar uma história muito especial. Vem conhecer a mulher que desafiou as regras e abriu caminho para o boxe feminino no México 60 anos antes da legalização. O nome dela é Margarita Montes, conhecida como La Maya. O boxe chegou no México por volta do século XIX como uma prática ilegal, mas rapidamente ele se popularizou e se tornou uma grande modalidade esportiva. Na década de 1920 já foram organizados os primeiros torneios nacionais e nos anos 30 já surgiram medalhistas olímpicos e um campeão mundial profissional. Porém, no boxe feminino a história foi um pouquinho diferente. Enquanto para os homens a prática já era legalizada e existiam alguns facilitadores para casar as lutas, para as mulheres era um processo muito mais complicado, porque foi só com a chegada da Laura Serrano em 1994 que o panorama começou a mudar. E só em 99 que caiu definitivamente a lei que proibia expressamente essa prática entre as mulheres e foram expedidas as primeiras licenças profissionais. Agora eu vou te contar como a Margarita conseguiu chamar a atenção internacional mesmo num cenário de clandestinidade e fez história derrotando homens e mulheres. Isso mesmo, homens também. Os registros mostram que ela teve 33 lutas, sendo que 28 foram contra homens, por conta da falta de oponentes femininas na época. Claramente é um feito muito impressionante, né? Então vamos conhecer um pouco da história de vida dessa lutadora, das batalhas que ela enfrentou dentro e fora dos ringues. Grande parte das informações que eu tô compartilhando aqui com vocês nesse vídeo vem dos registros do Alfonso Cornejo Galindo, um escritor, artista e fotógrafo que viveu na mesma região da Margarita. Em 1997, quando ela tinha 82 anos, ele foi responsável por compilar os seus registros orais e fotográficos num livreto com o objetivo de preservar o legado da lutadora. A família da Margarita se mudou para Mazatlán quando ela tinha 4 anos de idade e ela morou lá até a sua morte em 2007. Sempre na mesma casa, onde hoje se localiza a Rua Rosales. Ela vem de uma família bem humilde, né? A vida naquela região não era fácil naquela época, então a pobreza ensinou para ela que para vencer ela tinha que lutar muito, para se destacar ela tinha que realmente superar as expectativas e ela queria especialmente superar a condição de ser uma mulher submissa, quieta, obediente. Isso ela nunca aceitou. Ela só frequentou a escola até mais ou menos a primeira série, porque já com 12 anos, para ajudar no sustento da família, ela foi trabalhar num moinho de milho que tinha naquela região. Ela conta que recebeu o apelido de La Maya do pai, quando ela ainda era criança, e continuou usando ele ao longo da carreira do boxe. Fazendo uma referência bem direta aos povos maias, que eram uma civilização muito avançada da antiguidade, esse apelido simboliza muito bem a força dessa lutadora e a sua conexão com as tradições mexicanas. Desde pequena, ela já deixava claro que não queria desempenhar o papel social que era destinado para as mulheres na época. Isso porque ela era apaixonada por esportes, gostava muito de brincar na rua, e a família e os amigos dela logo compreenderam, né, identificaram esse talento que ela tinha e passaram a apoiar a sua prática esportiva. Prova disso é que antes de ser lutadora, ela foi campeã estadual de beisebol na adolescência, e quando ela se aposentou do boxe, teve também uma passagem pelo ciclismo profissional. Outra curiosidade é que ela também participou de touradas em arenas, chegando a lutar ao lado da Antônia La Serranita, uma famosa toureira que existia naqueles anos. La Maya começou a carreira no boxe em lutas clandestinas, então por isso ela teve que enfrentar tantas limitações da sociedade quanto a falta de oportunidades para as mulheres dentro do esporte. A primeira luta dela aconteceu quase que por acaso. Os registros contam que, em 1931, quando a prática do boxe estava começando a florescer lá em Mazatlán, chegou no porto um promotor que era conhecido apenas como El Negro. Ele estava procurando uma mulher que estivesse disposta a enfrentar a já boxeadora Josefina Coronado de Sonora. Até então não tinha nenhuma mulher disposta a enfrentar a Josefina, que já tinha uma certa experiência como lutadora. Mas os irmãos, os amigos da Margarita, sabiam muito bem do potencial dela e conseguiram convencer ela a encarar esse desafio inédito. Antes da gente continuar, se você está gostando dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas. Sem ter nenhum conhecimento de boxe, treinando só por 4 semanas antes da luta, a Margarita recebeu a ajuda de alguns atletas e treinadores da época que, mesmo com as proibições e o estigma que tinha com as lutas femininas, resolveram abraçar a causa. E aí você imagina o bafafá que foi, né? A luta foi combinada em 4 rounds e teria o prêmio de 150 pesos, que deixou a Margarita muito animada. Foi muito surpreendente porque, mesmo sem nenhuma experiência de luta, ela conseguiu derrotar a veterana. Essa primeira luta aconteceu lá no Teatro Rubio, que hoje é chamado de Teatro Ángela Peralta. Estava no card preliminar da luta entre o Joe Conde e o Mike Herrera. Depois dessa primeira vitória surpreendente, ela tomou gosto pela luta e viu nisso uma chance de viver o amor pelo esporte que ela tinha e também de ter um retorno financeiro interessante. Então ela foi participando de alguns eventos que aconteciam em arenas, principalmente na região do Pacífico, e logo foi conquistando o respeito e a admiração de todo o pessoal do boxe e dos torcedores também. Seu empresário se chamava El Güero
e o promotor era o Chano Gomes. Ela conta também que tinha alguns lutadores que ajudavam ela na época, que treinavam junto, por exemplo, Kid Milo, Mike Ruby, Mike Herrera e o Benjamin Pérez, que foram muito importantes no processo de preparação. E nesse processo ela derrotou a maioria dos seus rivais, sendo que muitos eram homens e ela chegava a vencer por nocaute. A popularidade de Lamaya e a qualidade que ela estava apresentando como boxeadora foram tão grandes, tão rápidos, que logo chamaram ela para lutar em eventos maiores lá no México e até em Tucson, nos Estados Unidos. Com isso, ela conquistou o título de campeã do Pacífico. Foi um grande marco na carreira e certamente um passo muito importante para o boxe feminino a nível mundial. Além da conquista do título, seu legado chamou a atenção da mídia internacional e ficou registrado em grandes veículos, como a revista Believe It or Not, do jornalista norte-americano Ripley, e ela teve também o seu perfil e suas façanhas divulgados na seção de esportes da revista francesa Libération, em 1988. Fora do ringue, Lamaya era uma mulher apaixonada pela música e pela cultura da sua terra natal. Ela adorava passar tempo com a família e tinha também o hábito de cozinhar pratos típicos para os seus amigos. Uma curiosidade sobre o treinamento dela é que na época já usava a técnica de correr nas praias de Mazatlán para melhorar o condicionamento físico, além, é claro, do trabalho braçal, que ela tinha que conciliar com a carreira de boxeadora, e de sempre ter o hábito de praticar várias atividades físicas. Infelizmente, a Margarita teve que encerrar a sua rápida e brilhante carreira no boxe quando ela tinha 25 anos de idade. Todo o seu sucesso não foi suficiente para contornar o fato de que ela era proibida por lei de lutar, né? Mesmo sendo uma mulher tão forte e determinada. Imagino que não era fácil lidar com essas pressões na época. Foi nesse mesmo ano que ela se casou. Seu marido era José Valdez Álvarez, e depois disso ela apareceu eventualmente só em algumas exibições. E mais tarde eles tiveram 3 filhos. Na época do casamento, o marido dela trabalhava de estivador no porto, mas mais tarde eles juntaram dinheiro para comprar um caminhão e trabalhar com transporte de cargas. Os relatos contam que foi um casamento difícil, que ele teve alguns problemas com bebida e que ela teve que desenrolar outras formas de ganhar a vida. Por isso, no final dos anos 40, ela voltou a trabalhar no moinho. Mas como o salário era muito baixo, ela resolveu, junto com seu irmão Pepe, que ajudou muito ela na carreira do boxe também, abrir uma loja e uma oficina de bicicletas. Ela andava muito de bicicleta todos os dias, que ajudava a se manter em forma, e com o tempo passou a participar de corridas de bicicleta também. Como se não bastasse todo esse trabalho, ela resolveu abrir uma loja de tortilhas. E depois disso, ela teve uma oficina mecânica e trabalhou com transporte de porcos. Ela conta que as pessoas ficavam impressionadas com a facilidade que ela tinha de colocar os porcos no caminhão. Depois de ouvir essa história, você pode ter certeza que a Margarita era uma mulher incrível, que sempre trabalhou duro e tinha uma capacidade fora da curva para fazer qualquer coisa. Com todas as suas vitórias e triunfos, no final da vida ela tinha plena consciência de que ajudou muito a abrir o caminho para as mulheres que queriam ser atletas em diferentes modalidades. Isso porque, além do boxe, do beisebol, do ciclismo, ela também era muito boa em levantamento de peso. E no final, contando isso, ela se pergunta se, caso tivesse nascido num contexto diferente, se poderia eventualmente ter se tornado uma atleta olímpica. Nessa linha, ela encerra o seu relato com a seguinte fala: agora, com 82 anos de idade, com as minhas capacidades físicas e mentais intactas, eu olho para trás na minha vida com nostalgia e sinto que eu nasci na época errada. Apesar dessa conclusão um pouco melancólica, mas realista, depois dos anos 90 surgiram várias boxeadoras mexicanas que seguiram seu exemplo e conquistaram o mundo. A gente pode citar Laura Serrano, Mariana Juárez, Ana Maria Torres, Jack Nava e tantas outras nas gerações atuais. Essa é uma grande história de paixão, de perseverança, que foi muito legal conhecer e compartilhar aqui no canal. Se você gostou dessa história, não se esqueça de compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam se encantar com essa lenda do boxe. E aproveita também para me seguir no Insta, porque vai ter conteúdo exclusivo por lá. Um beijo e até a próxima!